Precisa comprovar horas com crianças, mas não tem nenhuma ideia de como fazer isso? Continua aqui que eu vou te dar mais de 15 ideias de atividades com kids que vão fazer o seu application de au pair bombar. Eu sou Gisela, ex-au pair aqui nos Estados Unidos e foi bem fácil para eu comprovar as minhas horas de experiências com crianças porque eu já trabalhava com crianças. Então o meu application tinha mais de 8.000 horas. Eu até devo ter feito mais do que isso até o dia do meu embarque, mas esse vídeo é para você que não tem hora nenhuma e não tem nem ideia por onde começar. E lá no fim do vídeo eu vou fazer uma simulação para você entender como essas horas são calculadas, então fica até o final e já deixa o like para mais vídeos de dicas como esse. Bom, é uma exigência nem só da agência, mas do próprio governo americano das au pairs terem no mínimo 200 horas de experiências com crianças e que não façam parte da família. E você comprova essas horas através de um formulário que deve ser preenchido por duas referências diferentes. Então, o exemplo pode ser 100 horas com uma referência e 100 horas de outra. E essas referências não precisam ser de trabalhos registrados, você não precisa de um carimbo especial, nem nada do tipo. Essas referências podem ser sim suas amigas, suas vizinhas, qualquer pessoa que não tenha o mesmo sobrenome que você. E por isso fica bem fácil de mentir, porque até um parente pode não ter o mesmo sobrenome que o seu. E como muitas vezes as agências acabam nem ligando para essas referências, fica assim bem fácil de inventar horas a mais. Mas é claro que eu não tô aqui para te aconselhar a fazer isso, né, gente? Imagina você coloca lá que tem 20.000 horas, vai começar a chover famílias grandes que têm um monte de filhos, porque eles vão achar que encontraram uma super nanny. Eu tinha 8.000 horas e fiz um match com uma host family de 5 kids. E a agência pode não te pedir provas, mas e quando a host family te pedir detalhes específicos e fotos dessas experiências todas, hein? Quantas horas são um total bom de horas para ter? Muita gente me pergunta isso e eu gosto de responder com entre 1.000 e 2.000 horas. Parece um monte, né? Mas é porque os male au pairs precisam comprovar um mínimo de 1.000 horas. Então, se você tem menos do que isso, e para eles se destacarem, eles vão procurar ter mais do que 1.000. Então, quanto mais perto de 2.000 você chegar, melhor. Mas se você passa muito de 2.000, que já são horas pra caramba, você vai ter que estar falando muito a verdade nisso. Tenha em mente que a maioria das agências pedem que essas referências sejam dos últimos 3 anos. Então comece hoje mesmo a correr atrás dessas horas, mesmo que a sua pretensão de embarque seja só para daqui a 3 anos. Mas isso para as horas que você tem mesmo que comprovar ali no papel. Para as complementares, elas podem ser de mais anos atrás. E elas podem sim ser com crianças da sua família. Então se você tem irmãos bem mais novos que você já consegue comprovar muito mais do que 2.000 horas, né? Então tá aí, a primeira ideia são as crianças da sua família, irmãos mais novos, sobrinhos, primos, filhos de primos, filho do namorado, sobrinhos do namorado, primos do namorado, do ex-namorado também. Inclusive, uma das minhas experiências complementares foram com os sobrinhos do meu ex, que eram meus ex-alunos também. O que você pode falar que fez com essas crianças? Viu elas nos fins de semana, brincou com elas, levou para andar de bicicleta, levou ao cinema, levou ao circo, a uma peça de teatro, a um museu, levou para tomar sorvete, no parquinho, parque de diversão, na praia. Tire fotos, muitas. Se você conseguir fotos de você dirigindo essas crianças, então, nossa, para colocar no seu vídeo, no álbum do application, porque como são crianças de pais que você conhece, é mais fácil deles autorizarem essas fotos. Babá! Esse é o tipo de experiência que a maioria das host families esperam encontrar no application da candidata como experiência comprovada e não complementar. Eu, por exemplo, não tinha esse tipo de experiência, por mais que eu já trabalhava com crianças, eu era professora e ser uma au pair é muito diferente. Então, quando eu decidi fazer o programa, eu avisei os pais dos meus alunos que eu estava procurando esse tipo de experiência como babá. E eu consegui ir em alguns sábados fazer
fazer esse babysitting para os pais saírem para jantar. E essa foi a experiência mais próxima de o que é ser au pair que eu tive. Se você viu meu vídeo sobre a carta do application, você viu que eu coloquei lá que eu tive que dar banho, colocar eles nos pijamas, arrumar o quarto deles depois que brincamos. E a minha parte favorita, ler livros antes de colocar eles para dormir. E eu falo que eu só deixava eles assistirem TV só enquanto eu estava fazendo a janta para eles, mas tipo assim, eu só esquentava a janta. Então fica aí essa dica para você colocar esse tipo de experiência, porque isso aqui é muito comum. Até as minhas host sisters adolescentes faziam esses babysitters para os vizinhos de vez em quando, e elas ganhavam mais do que eu. E essa minha experiência foi remunerada, os pais me pagaram, mas se você tá precisando muito dessa experiência, ofereça um voluntário para sua vizinha ou para sua amiga. Escolas e creches. Eu trabalhava em escolas, então uma das minhas referências foi um dos meus trabalhos, porque além de eu estar aplicando para ser au pair extraordinaire, eu tinha trabalhado como maternal, ou seja, eram experiências com under 2, os famosos infant toddlers que as host families tanto buscam nas candidatas. Eu não fui au pair de infant toddler, o meu kid mais novo tinha 4 anos quando eu cheguei, mas a minha host adorou saber que eu tinha experiência com bebês, porque isso mostra de certa forma paciência, nurture, uma coisa mais materna. Então uma ideia é de você ir em escolinhas particulares da sua cidade, faça um currículo bonitinho dizendo que você gostaria de ganhar essas experiências, nem que seja para você contar essas horas como complementares, mas confirma se você vai poder pôr a mão na massa, porque se eles aceitarem te receber, mas só para você observar, meio que não vai valer de nada, né? E confirma também se você vai poder tirar fotos, claro que sem mostrar os rostinhos das crianças, mas só para ser uma forma de você registrar essa experiência, né? Nessa mesma linha de pensamento, outros lugares que você pode ir são em escolas de idiomas. De repente você tá estudando inglês em uma escola e você pode ver se eles têm aulas para crianças e você pode pedir se pode participar de algumas dessas aulas. Mesma coisa em bibliotecas, veja se eles têm algum evento para crianças que você pode participar. De repente as aulinhas de arte, artesanatos, DIY, os arts and crafts que eles chamam aqui. Quando eu era criança, eu fiz curso de pintura em tecido, tinha uma papelaria bem grande na minha cidade. Confere esses lugares também, tá? Até aulinhas de culinária para criança. Alguns programas da prefeitura oferecem essas coisas. Na escola que eu trabalhava tinha até aula de etiqueta e de laboratório de ciência. Outra experiência complementar que eu tive foram as aulas da catequese da minha igreja. Então veja na sua comunidade, independente da sua religião, eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que envolve crianças que você pode se voluntariar para participar. Os corais das igrejas, por exemplo. Falando em coral, aulas de músicas para criança. Pesquise as escolas de instrumentos musicais e veja se eles têm alguma aulinha que você pode ir para dar uma assistência e conseguir mais horas diversificadas com crianças. Ou também em academias, aulas de karatê, de jiu-jitsu, ginástica olímpica, balé, o que for que seja de criança, vai lá e oferece para voluntariar. Muitas academias fazem apresentações de danças, então veja se você consegue ir, nem que seja para participar no backstage. As aulas de natação principalmente, já que as atividades na água são muito importantes. As host families prezam muito que as au pairs saibam nadar, que não tenham medo de água. As famosas ONGs, tem sempre alguma ONG, algum lugar que fica muito feliz quando alguém se voluntaria para ajudar com as crianças carentes. Em vários tipos de atividades e eventos, então pesquise e se informe sobre as ONGs perto de você. Hospitais e clínicas, as crianças que estão dodóis. Tem hospitais com programas para crianças com câncer, queimaduras, alguma deficiência. Tem as APAES. Veja se tem alguma na sua cidade, se você gostaria de acrescentar experiências com o Special Needs. Dentista pediátrico? Gente, dá até para contar com clínica veterinária.
veterinária. De repente está acontecendo algum evento de doação de animais de estimação e você pode se voluntariar, porque com certeza vai ter criança adotando cachorrinho, gatinho. Falando em animais, se você mora perto de alguma fazenda, sítio, chácara, que tem eventos para crianças que envolvam animais, pesqueiros, ou até em alguma granja ou horta, jardim, plantação de algum canteiro de árvores que a sua cidade, bairro estiver organizando. Se envolve, porque se tem criança, tem oportunidade de mais fotos diversificadas e de mais horas complementares. Sabe aqueles cantinhos da criança, onde os pais deixam as crianças brincando em algum lugar? Tem em mercados, restaurantes, bares, academias. Eu deixo meu filho no Kids Academy da minha academia enquanto eu faço a minha aula. Então você pode ver se você consegue voluntariar ou até trabalhar mesmo um dia ou outro e fazer uma graninha extra. Outra experiência complementar que eu tive e que não foi voluntária, foi remunerada, foi do meu trabalho de final de semana em um buffet de festa de aniversário de crianças. Eu era monitora e ficava lá brincando, me divertindo um monte naqueles brinquedos legais e ainda comia um monte de coisa gostosa e recebia um dinheirinho legal até no final. Eu tenho certeza que tem vários buffets perto de você, você vai adorar. Assim como os buffets, tem também grupos de recreação que trabalham com festas, normalmente de aniversários, mas tem também de Dia das Crianças. E daí eles vão até algum lugar e você pode ser monitora dessas recreações também. Algumas dessas festas são em clubes de piscinas, então festa da piscina, uma atividade perfeita, né? Outra coisa que eu lembrei, que inclusive eu sinto muita saudade, são das festas juninas, das quermesses da igreja. Aproveite os meses de junho e julho para participar dessas festas que são tão típicas do Brasil, já que esse intercâmbio é cultural. Assim como os bailinhos da fantasia para crianças de carnaval e eventos de todos os feriados, caça aos ovos na Páscoa, ajudante do Papai Noel no Natal, etc. Bom, se você chegou até aqui, vamos calcular comigo algumas das minhas experiências para você entender como que são feitos esses cálculos. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu posto vídeo todas as sextas ao meio-dia. Não é difícil não, vamos lá. Vamos usar essa minha experiência aqui, que foi da primeira escola que eu trabalhei, que foi entre 2007 e 2010. Foram 4 anos que eu trabalhei lá, tá? Só que já era 2011 quando eu tava preenchendo o application e eu só podia usar para essas experiências comprovadas os últimos 3 anos. Ou seja, dessa escola eu só pude usar os anos de 2009 e de 2010. E eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 5, mas eu tinha uma hora de almoço, então eram 8 horas por dia. Vezes 5 dias, 40 horas por semana. Vezes as 52 semanas do ano, 2.080 horas. Vezes 2 anos, 4.160 horas. Dessa experiência que foi preenchida pela diretora da escola. A minha outra experiência comprovada foi aquele trabalhinho de babá que eu contei antes. E eu não lembro exatamente quantos dias eu fui. Eu até disse que era uma coisa ocasional, então de vez em quando. Vamos supor que você coloque de janeiro a dezembro de algum ano, sei lá, uma vez por mês. Você vai e fica na casa por 8 horas, das 4 da tarde à meia-noite, por exemplo. Você faz 8 horas vezes 12 meses, que é igual a 96 horas, entendeu? E a pessoa que preenche o formulário pode ser a mãe ou o pai dessas crianças. E para as outras atividades, você computa as horas descrevendo cada uma delas, mas não tem formulário. Então elas serão somadas, mas não serão comprovadas. Eu tinha muitas horas do buffet, da outra escola que eu trabalhava, da igreja, das crianças com família, que foram somadas também, mas sem formulário. O importante é você realmente ter experiência com crianças, porque já é um desafio conquistar as Host Kids por conta do inglês e da diferença cultural, tendo experiência. Imagina você chegando aqui sem ter noção nenhuma do que te espera.